Bem-vindos ao canal Modernidade e Ciência. Sou o Paulo Tencourt e vamos tratar daqueles possíveis seres extraterrestres encontrados nas planícies do Peru, em Nazca. Acompanhe o vídeo até o final. Pois bem, mais uma vez agradeço aí aqueles que acompanham aqui o canal Modernidade e Ciência e já aproveito para aqueles que não se inscreveram ainda no canal, se inscrevam, acione o sininho para receber os próximos vídeos e vamos direto a aquelas notícias que estão aí circulando. Não poderia deixar de comentar com vocês dentro daquele conceito da antropologia espacial, que eu já venho tratando aqui no Modernidade e Ciência, dentro da linha espacial aqui do canal. Então, só recapitulando, é óbvio que todos esses eventos remetem àquele sentimento humano bem ancestral de onde vim, para onde vamos. Então, tudo aquilo que possa ser impregnado de toda uma explicação da origem, né, da humanidade, do planeta, da nossa civilização. Isso é encontrado em todas as civilizações, né? Totem e Tabu, grande, né, uma grande contribuição para a antropologia, e não é no século XXI que nós estamos simplesmente afastados disso. Apesar de toda a tecnologia, toda a ciência, aquela coisa, resta essa crença de alguma coisa além. A ciência não vai conseguir explicar todos os mistérios do universo. Não vai. Mas então, só então, colocando no- no ponto em que estamos, o Congresso do México decidiu fazer uma audiência, teve lá grande audiência, aquela coisa toda, a respeito de criaturas que nem no México elas foram encontradas. Pelo que se diz aí, foram encontradas ali por volta de 2015, no Peru, não é no México, é no Peru, ali em Cusco, perto das chamadas linhas de Nazca. Tem toda uma mitologia das linhas de Nazca, desde o Eric von Däniken, eram os deuses astronautas, se criou muito. Eu, quando eu era jovenzinho, li vários livros do Däniken, acompanhei aquelas coisas, mas, bom, enfim, né? Isso é uma coisa aí dos anos 70. Mas as planícies de Nazca, né, com aqueles símbolos, aquelas linhas, e aí sempre tem aquela, não, mas aquilo só pode ser observado pelo céu. Bom, é claro que aquelas pessoas, aqueles peruanos, né, incas, é claro que eles estavam desenhando aquilo olhando o céu. A atração de toda a civilização humana pelo céu é aquilo, é a primeira constatação da finitude humana e de um ser contingencial, é contingente. Eu não estou aqui porque eu quero, eu não estou aqui porque eu pedi para estar aqui, porque eu controlo. Não, eu estou aqui porque alguém me colocou aqui. Eu sou contingente a uma circunstância de um universo que eu não entendo. Então, a primeira constatação de qualquer civilização antiga humana ao observar o céu à noite, ele perceber a sua insignificância e aquela dimensão onde ele estava, e, e aquilo que se repetia, os planetas passando, ele calculando as estações que se repetiam, aqueles eventos. Então eles, há uma inteligência que construiu tudo isso. Essa é a filosofia de qualquer civilização antiga, acreditando que essa inteligência estava no céu. É aquilo que ele observava, então era o rastro daquele que criou o mundo onde ele
onde ele estava e que controlava as forças da natureza que ele não entendia. Por isso que é óbvio que várias civilizações construíram monumentos para reverenciar deuses, ou como quer que se possa dizer, que vinham realmente do espaço. Eles não sabiam da dimensão do espaço, mas estava além daquilo que eles conseguiam tocar. Pois bem, então não é absolutamente estranho que esses seres, vamos dizer assim, encontrados em Nazca, tenham essa relação, essa origem da antropologia espacial. O curioso é que os mexicanos só podia ser no México, né? Realmente só podia ser no México, como diz aquela frase, né? Pobre México, né? Tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos da América. E a frase não é minha. Vocês pesquisaram, vocês viram que a frase não é minha, é bem antiga, não é? Então só podia ser no México, né? Ele transporta esses seres e aí ele apresenta, é claro, na mesma semana que a NASA vai divulgar aquele relatório sobre os OVNIs. Então é muita coincidência que tudo esteja acontecendo mais ou menos no mesmo momento, que se volta o nosso olhar, a nossa atenção para o espaço infinito e além, né. Aí voltando então à questão agora dos seres. É muito bonito aquela coisa, botaram ali nos caixões, nos esquifes, e abre isso, aquilo, aí tem aquele serizinho de 60 centímetros, com aquele formato evidentemente humanoide, tem aquele formato, você identifica características evidentemente humanoides, mas eles têm 60 centímetros, têm pezinhos, tem uma mãozinha com 3 dedos. Pois bem, então aí vamos para algumas considerações, algumas considerações. Bom, primeiro que num planeta tão distante, uma galáxia e tal, já é uma coincidência sensacional que os tais seres que nos visitaram há 1000 anos, né, segundo os mexicanos estão dizendo, né? Os mexicanos, né, e a tequila está nos dizendo que eles têm 1000 anos. Ah, é porque o carbono 14 e tal. Puta, o carbono 14 que detecta coisa de milhões de anos, então, mas tem uma precisão de 1000 anos. Não conseguimos aqui, porque é 1000 anos que tem esses seres. Tal, né? Então, é muito curioso, né, que planetas tão distantes, galáxias tão distantes, produzem seres tão parecidos conosco. Tão parecidos. Eles podem ser pequenininhos, mas eles até têm dedinhos, têm pezinho, uma cabeça. É muito interessante. Essa coincidência cosmológica é muito interessante. Agora, vejam só, não é a primeira vez que isso acontece. Não é a primeira vez que isso acontece. Sabe por quê? Porque nessa região de Cusco já existe estudos muito antigos das múmias de Cusco. Você sabia das múmias de Cusco? Porque os incas tinham essa mania de também mumificar tudo que eles encontravam pela frente, até bichos eles mumificavam. No caso dos seres humanos, tinha inclusive uma técnica de mumificar numa posição sentada. Então, várias múmias também foram encontradas numa posição sentada. Isso é uma característica é, inca. E eles foram mumificando uma série de coisas. Já havia aparecido, tempos atrás, pequenas criaturas que foram consideradas extraterrestres pelo aquele formato, porque está tudo na mente da pessoa. Você vai criando uma, olha, é assim, não, porque é um serzinho pequenininho, então, e aí você encontra uma múmia daquele tamanho e tal. Se descobriu depois que eram múmias de crianças, por isso que eles tinham aquele tamanho. Agora, observando esses encontros agora que estão sendo apresentados pelos mexicanos, e aí eles dizem, não, mas a gente fez o exame do DNA. Ah, sim, você fez o exame do DNA de uma coisa que você está dizendo que deve ter pelo menos 1000 anos. Então, isso já é muito interessante, porque já existem cientistas que questionam exame de DNA de fósseis descobertos há milhões e milhões de anos e diz, olha, o DNA ficou preservado
o tal do DNA que você está fazendo agora a análise, é de fato o DNA original ou ele sofreu também uma mutação naquilo que você está, porque afinal de contas foram milhões de anos. Agora nesse caso dos 1000 anos, né, em que condições eles estavam, né, porque segundo eles: "Não, a gente encontrou lá no local onde umas algas, eles estavam lá uma espécie de pântano ali que isso foi descoberto, aquela coisa toda e tal". Então aí ele está dizendo: "Não, 35% do DNA, não parece humano". E tem os outros 30% que definitivamente a gente não consegue nem definir como é. Pois é, pode ser que está tão deteriorado que você não consegue definir. E aqueles 30% que você diz que não parece humano, também pode ter sofrido toda uma degradação. Isso não comprova que ele é não humano. O DNA, não, o DNA, afinal de contas, é um código genético. Se você realmente deteriorar, tanto é que existem certas situações eh, de explosões, incêndios, que o DNA está tão deteriorado que se diz: "Olha, eu não consigo nem fazer uma análise do DNA, o DNA está danificado, eu não consigo chegar a uma conclusão". Aí o cara vai, pega aqueles seres, faz uma análise e diz: "Não, realmente". E aí tem outras coisas bizarras, né: "Não, encontramos aqui esferas que parecem ovos". Não, mas parece que tem uns enxertos de um metal, que eu não sei o quê, como se o não, que é um metal raro, que é um metal difícil. Não, tá bom. Mas e daí? Quem disse que povos antigos também não dominavam a técnica metalúrgica, até de metais que você considera hoje extremamente raros? Por exemplo, mesmo nas catedrais, várias catedrais medievais, existem compostos que estão no vidro daqueles vitrais coloridos, que hoje não se descobriu qual era a técnica de fabricação daqueles vidros. Existem cópias, mas quando um daqueles vitrais é danificado, se substitui por alguma coisa muito próxima, mas você percebe que há uma diferença que você não consegue reproduzir, principalmente certas tonalidades do azul e do vermelho nesses vitrais, porque é uma técnica um tanto quanto alquímica que se perdeu durante séculos. Então, esses artesãos fabricavam os vidros, e o vidro é uma coisa de uma tecnologia para a época, tecnologia de foguete. Então isso era uma coisa hermética. Eles não contavam como eles faziam. Os compostos, se ele punha um pouco de cobalto, se ele punha um outro tipo de mineral e tal, para dar uma coloração, em que momento que eles estavam transformando aquele vidro, né, aquela pasta numa coisa sólida, isso se perdeu. Uma técnica que não se conhece. Então, né, eh, não é estranho que muito das coisas que estão relacionadas, até existem até tribos na África que faziam a redução de crânios, né. Ele retirava o cérebro, e aí ele fazia todo um processo, e aí ele transformava aquilo em pequenos, amuletos, digamos assim, de cérebros que foram diminuídos, assim. Isso são técnicas que ao longo da história os seres humanos desenvolveram. Então não é realmente os mexicanos que agora, né, eles parece que eles querem distrair sobre o que está acontecendo na fronteira, né, com os Estados Unidos, aquela coisa toda, do tráfico, né, vamos nos distrair com os pequenos seres extraterrestres. Pois bem, você quer a minha opinião a respeito do que é isso? De novo vai se cair numa grande farsa. Não que as pessoas que estão ali apresentando então sejam farsantes. Eles estão iludidos, estão imbuídos de uma crença que eles têm, mas o conjunto da obra que foi montado, aquela coisa, tudo para mim é uma grande farsa. O que vai se descobrir dentro de algum tempo, com mais exames, fora ali a universidade mexicana que está fazendo seus exames e tal, é que são múmias realmente de fetos ou de crianças que nasceram com essas deformações. Cérebros, por exemplo, alongados, foram ou por deformações ou produzidos, inclusive, por tribos que deformavam propositadamente toda a calota
craniana amarrando com tiras e naquele momento em que o cérebro do bebê ainda está num formato, ele não tem a consolidação dos ossos e se produzia cérebros, cérebros não, mas toda a caixa craniana alongada. Isso, várias civilizações, tem mulheres que tinham anéis, que o pescoço também era alongado. Você tem chinesas onde os pés eram deformados e faziam um mini pé, o pé nunca crescia e elas não conseguiam andar. Então eu estou dando esse exemplo, isso é antropologia. Isso é antropologia humana. Crenças de várias civilizações produziram essas monstruosidades ao longo de todas as épocas, por causa da crença em alguma coisa sublime e tal, que fazia com que as pessoas fossem sacrificadas para certos objetivos espirituais, que tentassem fazer uma conexão com algo divino. Então não é difícil que crianças que nasceram com essas deformações fossem mumificadas como um símbolo. Ah, tem 3 dedos. Sim, 3 dedos. Tem animais. Tem pessoas que nascem hoje, até hoje, com várias deformações. Então não é difícil que essa cultura inca, que era toda mística, tinha todo, mumificasse pessoas ali que nascessem com tais deformidades, com essa coisa de anão de 60. Existem pessoas que sobreviveram e que são seres humanos vivos, que têm 60 centímetros de altura. Da mesma maneira que você tem um gigantismo de pessoas que desenvolveram uma altura muito acima de 2 metros de altura. Então, poderíamos mumificar isso lá no Peru, e você diria que é um gigante. Olha, um gigante, olha isso aqui, é um gigante, é um extraterrestre gigante. Nesse caso, nós encontramos pequenas criaturas de 60 centímetros com um formato humanoide e que hoje, porque é muito conveniente hoje distrair a atenção das pessoas, olha, realmente encontramos aqui a prova de seres extraterrestres. Da mesma semana, inclusive, que a uma universidade no Japão, tal, fazendo um estudo, tá, descobrindo talvez mais um planeta naquele cinturão além de Netuno. E pode ser que se descubra mais um planeta ali. Vejam que os grandes telescópios e tal não descobriram esse planeta. Né? Por mais que eles vagueiem aí há bilhões de anos-luz no espaço, não encontraram um planeta que os cientistas japoneses estão fazendo os cálculos em função das perturbações da órbita de Netuno e outros planetas. Então eles estão fazendo cálculos e talvez em alguns anos se descubra que esse planeta realmente está lá. Plutão foi descoberto assim, com eh, perturbações que astrônomos muito tempo atrás identificavam e diziam, olha, há um planeta lá, e depois se descobriu visualmente que o Plutão existia. Então o que fica para nós aqui, chegando ao final desse vídeo, agradeço você que acompanhou o vídeo até esse ponto. Não caiam, realmente, não comprem isso por um valor de fácil, foi muito midiático, se encaixa muito, e se encaixa muito pelo fato de eles terem sido descobertos nas linhas ali de Nazca, que já tem toda uma mitologia com relação, como se aquilo fosse um campo de pouso para extraterrestres, seres e tal. Então as pessoas vão começar, no senso comum, fazer uma analogia. Nossa, esses seres foram encontrados inclusive em Cusco, né, ali perto das linhas de Nazca. Por acaso, não, porque de repente está perto de Machu Picchu. Logo, são seres realmente extraterrestres. Estão querendo realmente. Isso está comprovado. Está comprovado. Então é isso que eu tinha para vocês. Obrigado mais uma vez. Acompanhe aqui o Modernidade e Ciência. Lamento se frustrei aí para não confirmar a existência desses pequenos seres espaciais.